Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e a todas. A Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, agradece a todos que atenderam ao convite para estar conosco neste rito de passagem de alto significado democrático. A prestação pública de contas sobre a gestão da EBC em seu primeiro quadriênio de implantação. Convidamos para tomar assento em nossa mesa o excelentíssimo senhor presidente do Congresso e do Senado Federal, senador José Sarney, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, secretária de Audiovisual do Ministério da Cultura, Ana Paula Santana, representando também a senhora ministra de Estado da Cultura, Ana Holanda. Convidamos também a excelentíssima senhora subsecretária de Estado, Dulce Ângela Procópio, representante do governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, a ABPI-TV, Marco Altberg. O representante do Conselho Curador da EBC, conselheiro Paulo Ramos Derengoski. E a diretora-presidente da EBC, que já se encontra na nossa mesa, Tereza Cruvinel, representando a diretoria executiva da empresa. Chamamos também o presidente da SERP, Arnaldo Epor César. Há 4 anos era criada a Empresa Brasil de Comunicação com o propósito de suprir a vontade constitucional que, em seu artigo 223, prevê a complementariedade entre sistemas estatal, público e privado na radiodifusão. Era o debate sobre a TV pública e a democratização das comunicações. O Executivo apresentou a proposta, acolhendo uma demanda da sociedade. O Congresso Nacional, aqui representado por seus mais altos dirigentes, fez a sua parte e aprovou a Lei 11.652 de 2008, que autorizou a criação da EBC para implantar e gerir o sistema público de radiodifusão. É disso que vamos falar hoje, do que foi feito com este propósito nestes 4 anos pela diretoria que implantou a empresa. Foram 4 anos de muito trabalho e de grandes desafios, mas também de realizações gratificantes. Gostaríamos de chamar para compor a mesa também a senhora ministra de Estado da Comunicação Social da Presidência da República, senhora Helena Chagas. Foram 4 anos de muito trabalho e de grandes desafios, mas também de realizações gratificantes. Estamos numa empresa de radiodifusão, gestora de 3 televisões. Por isso, achamos que a linguagem audiovisual deve ser usada para apresentar estes resultados. Vamos apresentar um vídeo prometendo compensar seu tempo com uma fala menor da diretora-presidente, que falará em seguida, invertendo, de certo modo, o protocolo, para complementar as informações do vídeo. Vamos, então, ver o vídeo que todos vão receber, juntamente com a publicação EBC 4 anos de um ideal democrático. Obrigada. No embalo das mudanças que estavam acontecendo no Brasil, em 2007 entrou em pauta um assunto novo, a TV pública, que virou tema de um fórum. Em outubro, acolhendo a demanda do Fórum, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a medida provisória 398, criando a empresa que deveria implantar a nova emissora e o sistema público de radiodifusão, previsto pela Constituição. Nascia a Empresa Brasil de Comunicação, EBC.
4 anos depois, a EBC é uma empresa pública gerencialmente moderna, tecnologicamente atual, socialmente inclusiva e ecologicamente correta. A TV Brasil, a nossa TV pública, é uma emissora nacional, líder da sonhada rede pública de televisão. Ela existe para informar, educar, expressar a diversidade, formar novas audiências e fortalecer o exercício da cidadania. A diretoria que encerra esse primeiro quadriênio agora presta contas do que foi feito no período. Quando a empresa foi criada há exatamente 4 anos, os desafios eram enormes. A grande missão era implantar a TV pública, mas a tarefa imediata era aprovar a proposta no Congresso. A batalha política foi das mais duras. O momento era de disputa e radicalização. O que está sendo criado é uma televisão para o presidente, para os seus amigos e para o PT. Após 4 meses de debates inflamados no plenário e nas comissões, de manifestações da sociedade a favor da TV pública, o substitutivo do relator Walter Pinheiro foi aprovado em fevereiro de 2008. No Senado, a medida enfrentou prolongada obstrução da oposição. O relator, Renato Casagrande, aceitou manter intacto o texto da Câmara, para garantir a votação dentro do prazo. Em março, a medida foi aprovada numa sessão que só terminou de madrugada. A luta política fora vencida, mas a batalha da TV pública estava apenas começando. Era preciso explicitar sua independência em relação ao governo. Logo depois da estreia, foi empossado o Conselho Curador, encarregado de zelar pela observância dos princípios na programação. Seu primeiro presidente foi o economista Luiz Gonzaga Beluso, sucedido por Ima Célia Guimarães Vieira. Foi criada a Ouvidoria de Conteúdo e Programação. O primeiro ouvidor foi Laurindo Leal Filho, sucedido por Regina Lima. Nos termos da lei, a EBC incorporou a Radiobras, com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, a SERP, que geria as TVEs do Rio e do Maranhão, foi firmado um contrato de gestão. As 2 emissoras mais a TV Nacional de Brasília formaram o embrião da TV pública. As condições eram muito adversas. Não havia uma rede que ampliasse a cobertura. A programação teria ainda que ser produzida. Os equipamentos eram obsoletos e as instalações precárias. Mesmo assim, a TV Brasil entrou no ar. Às 12 horas desse domingo, 2 de dezembro de 2007, você em casa começou a assistir ao nascimento de mais uma emissora de televisão no Brasil. Não é uma televisão como as outras, mas a TV Brasil. Boa tarde a você em todo o Brasil que assiste aqui a estreia da TV Brasil. Neste dia, aconteceu em São Paulo a primeira transmissão em sistema digital. Na coincidência, uma mensagem. Em 60 anos de TV analógica, a TV pública não pôde existir. Mas na era digital, ela teria vez. Para isso, era preciso ampliar a cobertura de sinal. O primeiro passo foi montar os canais de São Paulo, um analógico e um digital. Com os canais no ar, a EBC inaugurou sua moderna sede paulista e lançou a logomarca TV Brasil. Na rede digital, a EBC montou os canais de Brasília e do Rio. Já em fase experimental, os de Porto Alegre, Belo Horizonte e São Luís. Com a criação da EBC, renasceu o sonho da rede pública de televisão. A primeira adesão foi da Aperipê TV, de Sergipe. Formado o comitê de rede, as adesões continuaram. Terminando em 2011 com o ingresso do Acre e do Rio Grande do Sul. Em alguns estados, a EBC cedeu a universidades federais a operação de seus canais. Em maio de 2010, foram assinados os contratos de rede e produção jornalística com todas estas emissoras. Hoje, a rede pública de televisão cobre 25 estados e chega a 100 milhões de brasileiros. A EBC fez ainda um grande esforço para que a TV pública estivesse entre os canais por assinatura de todas as operadoras.
No interior e áreas descobertas, desde o início a TV Brasil chega por satélite aos 60 milhões de brasileiros que usam antenas parabólicas. Mas é no sistema digital que as TVs públicas ficarão em pé de igualdade com as outras, em matéria de cobertura e qualidade de sinal. Por isso, a EBC trabalha pela implantação do chamado Operador Único da Rede de TV Pública Digital. Ao ser criada, a EBC constatou a urgência de um plano de reequipamento e modernização. Em 2008, foram adquiridas mais de 100 câmeras digitais de última geração, dezenas de ilhas de edição, estações de computação gráfica, mesas de corte, carros de externa com uplink, geradores por micro-ondas, equipamentos para os novos estúdios, transmissores de rádio e de televisão, entre outros equipamentos. O esforço continuou com destaque para a aquisição do MAN EBC, moderno sistema de gerenciamento de arquivos digitais. A compra dos exibidores HD completará a digitalização da produção e da transmissão. Em Brasília, o reequipamento não seria possível no velho e pequeno prédio da Radiobras. Por isso, a EBC começou a implantar sua nova sede, inaugurada em dezembro de 2010. Nela ficam as unidades administrativas e o Centro de Mídias Públicas, dotado de 5 estúdios de TV, 8 estúdios de rádio, centrais técnicas de última geração e amplas redações. Há 4 anos, a TV Brasil entrou no ar com uma grade provisória, composta por programas da TVE do Rio e da TV Nacional Radiobras. No dia seguinte, entrou no ar o telejornal Repórter Brasil, que as emissoras estaduais começaram logo a retransmitir. O Repórter Brasil buscou também explicar as notícias. Trouxe o povo para a TV e abriu espaço para o jornalismo colaborativo. Para a faixa das 22 horas, foi lançado um conjunto de programas jornalísticos. A TV Brasil, a Agência Brasil e o radiojornalismo da EBC fizeram grandes coberturas jornalísticas nestes 4 anos. As eleições de 2008 e 2010 foram um grande teste para o jornalismo da TV Brasil, que provou seu profissionalismo, isenção e objetividade. Na posse da presidenta Dilma Rousseff, a TV Brasil Internacional transmitiu o evento para mais de 60 países e seu sinal foi usado por dezenas de emissoras estrangeiras. Com acompanhamento do Conselho Curador, participação dos funcionários e da sociedade, a Diretoria de Jornalismo está concluindo o Manual de Jornalismo da EBC. Desde 2009, a TV Brasil tem a maior e melhor faixa de programação infantil da TV aberta. Oferece conteúdos de qualidade às crianças que não têm TV por assinatura. A programação da TV pública busca espelhar a diversidade cultural, étnica e social do povo brasileiro. Esta diversidade é fortíssima em nossa música. Samba na Gamboa é um grande sucesso. Mas os que preferem música erudita vão encontrar na TV Brasil um programa como A Grande Música. E você ainda pode ver Aglomerado, de MV Bill. Almanac Brasil. Eu quero ver quem sabe o que quer dizer a palavra mucura. Oncotô. Sérgio Brito, glória do teatro brasileiro, nos fala desta arte todas as semanas em seu programa. E a diversidade chega à comida, com o Cozinha Brasil. Entrevistas e debates são outra linha forte da programação, aproximando o telespectador de temas e pessoas que estão na ordem do dia. A TV Brasil tem uma atenção especial com a inclusão. Transmite 8 horas de programação com legenda oculta e mais de 3 com audiodescrição. O Brasil que dá certo está no recém-lançado programa Sábados Azuis. A série Histórias do Brasil é um exemplo de excelência em conteúdos educativos.
Em 2011, foram exibidas 3 minisséries de ficção, abordando a vida de jovens da classe C. Natália, Brilhante Futebol Clube e a trepidante Vida de Estagiário. Outra minissérie de sucesso foi Equador, produzido pela TV Portuguesa a partir do livro homônimo de Miguel Sousa Tavares. Os produtores independentes foram grandes apoiadores da criação da TV pública e são parceiros na programação. Hoje, eles produzem quase 40% da grade da TV Brasil. Obras autorais importantes também surgiram desta parceria. A TV Brasil é parceira do Ministério da Cultura em políticas públicas de fomento importantes para o audiovisual. Outra aliança é com o cinema brasileiro. Segundo a Ancine, a TV Brasil foi líder na exibição de filmes nacionais nos anos de 2008, 2009 e 2010. Estas e outras realizações não deixam dúvida. A nossa TV pública veio para fazer diferença. Fez bem aos telespectadores e aos produtores. Fez bem à televisão brasileira. Em 2010, a TV Brasil cruzou as fronteiras para divulgar o nosso país junto a outros povos. E também para matar a saudade dos mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Menos de 2 anos depois, já chega a 69 países, através de TVs por assinatura. Como diz seu slogan, é o Brasil onde você estiver. A EBC incorporou também 8 emissoras estatais de rádio já existentes, todas elas com belas histórias e bons serviços prestados, como a histórica Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como a pioneira Rádio Nacional de Brasília, criada durante a construção da cidade, como as 2 emissoras da Amazônia, que prestam serviço aos povos da floresta. Apesar de suas belas histórias, estas rádios chegaram à EBC depois de um longo abandono, que levou ao sucateamento. Nestes 4 anos, a EBC investiu na recuperação de seus equipamentos de produção e transmissão, nos estúdios e nas condições de trabalho, e também na renovação da programação. Para criar a EBC, o governo federal abdicou da Radiobras, que era sua agência de comunicação, prevendo para a EBC a tarefa de lhe prestar serviços, por contrato e remunerados. Para isso, a EBC criou uma unidade específica, a EBC Serviços, que se destina também a buscar receitas próprias, reduzindo a dependência financeira do governo. Entre os serviços contratados estão a gestão do canal NBR, a TV do governo federal, a transmissão de atos oficiais da Presidência da República e a produção de programas especiais, tais como... Estes primeiros 4 anos deixam um legado importante, institucional e material. Por isso, todos nós que participamos deste quadriênio, nos mais diferentes papéis, dentro e fora da EBC, podemos dizer que vencemos. Gostaríamos de registrar a presença nesta cerimônia do presidente da Telebrás, Caio César, representante do ministro da Agricultura, Mendes Pinheiro, Magali Barbiana, senador Jorge Viana, Hamilton Pereira, secretário de Cultura do Distrito Federal, o procurador-geral da Câmara, Nelson Marqueselli, Aloísio Gomide, conselheiro do Itamaraty, Edgardo Valdes, conselheiro da Embaixada de Cuba, e Eduardo Gradiloni, embaixador do Itamaraty. Quebrando mais uma vez o protocolo, nós vamos chamar agora o presidente do Senado e do Congresso Nacional, o senador José Sarney, para nos dar algumas palavras. Bem, eu vou falar sentado porque realmente eu não estava pensando que fosse abrir esta solenidade. Portanto, serei muito informal. Eu quero saudar a pessoa da ministra Helena Chagas, do presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, Tereza Cluvinel,
presidente da EBC, e todas as autoridades presentes aqui, meu colega, deputado Jorge Viana, e todos aqueles que compõem a diretoria e que trabalham nesta casa. Nós acabamos de ver, de uma maneira muito didática, e conseguimos apreender o que foi o volume de trabalho realizado nestes 4 anos pela EBC. Eu acho que nada mais claro do que o que nós acabamos de testemunhar. E sabemos perfeitamente o que é começar, dar o primeiro passo. E eu quero parabenizar Tereza Cruvinel por ter comandado esta tarefa, e naquele tempo ao lado da Helena, que também estava junto com ela, de começar esse grande conjunto hoje a serviço da comunicação do Brasil, especialmente independente e, ao mesmo tempo, servindo ao povo brasileiro, o que tem feito a Televisão Brasil, a rede de rádios, de notícias, enfim, tudo aquilo que conseguiu realizar. No relatório que ela me entregou agora, a primeira frase diz que 4 anos é apenas uma semente de duração na grande vida que nós vamos ter para o futuro desse grande empreendimento que o presidente Lula apoiou e colocou a serviço do povo brasileiro. Mas devemos lembrar que a semente é realmente de onde germina tudo, não é? Sem a semente, nós não teremos em seguida nem as folhas, nem os troncos, nem as árvores, nem os frutos, nem os benefícios dos frutos. E essa semente que foi plantada, ela foi uma semente que foi plantada com mãos carinhosas que a Tereza deu a ela. Foi plantada sem dúvida alguma, com todo aquele carinho que ela pôde dar de trabalho e levando para essa tarefa o seu talento, essa jornalista admirável, cujo texto é antológico e marcou a imprensa brasileira. Portanto, dizem os chineses que no primeiro passo começam as corridas. Isso é um provérbio chinês que nós temos. E outra dificuldade de plantar é que a gente planta e muitas vezes não colhe. Eu, por exemplo, ao longo da minha vida, plantei muitas vezes e muitas vezes não colhi os frutos do que plantei. Mas aqui os que trabalham na EBC podem ter certeza que plantaram e estão colhendo os frutos, já colheram os frutos. Esse fruto admirável do trabalho que foi realizado. Portanto, eu estou aqui, e acredito que as demais pessoas, para prestigiar, para louvar, sobretudo para agradecer, em nome do povo brasileiro, e acho que nós podemos falar disso, o que foi realizado pela EBC, com todos os seus organismos que ela hoje constitui da televisão, como eu disse, do sistema de rádio. E eu vi aqui uma coisa também importantíssima, que foi que 40% da programação já são de produtores independentes. Significa que isto é uma casa aberta ao talento de todos os brasileiros, de todos aqueles que desejam se expressar e que não tinham portas para entrar, nem janelas para se abrir. Assim, eu quero terminar essas palavras citando o padre Vieira, que eu gosto de citar sempre, quando ele dizia: "Est brevis et placebo", se for desbreve, agradarás. Então, eu quero ser muito breve. E meus parabéns, Tereza, meus parabéns a toda a diretoria da EBC, e a senhora ministra aqui presente também, que ela participou da plantação que agora todos nós estamos colhendo. Muito obrigado a todos. Agora sim, com a palavra, a presidente da EBC, Tereza Cruvinel.
Bom dia a todas, todos. Vou ser econômico de palavras, a gente prometeu, né, que o vídeo falaria mais do que a gente, mas vou falar um pouquinho agradecendo muitíssimo ao presidente Sarney, ao deputado Marco Maia, especialmente aos congressistas, ao senador Jorge Viana, porque nós sabemos que, nesse momento, lá as coisas ainda estão quentes, né? E o presidente tem que se retirar, ele tem um compromisso, e acho que ele tem 10 ou 15 minutos, e gentilmente disse que ainda ia me ouvir. Então, nós vamos fazer isso aqui muito informalmente, observando muito pouco essas formalidades do protocolo, acho que não era nem hora também de falar, mas o que a gente queria era só complementar o vídeo. Quero agradecer todas e todos que estão aqui, né, que são os da casa e que são os que participaram do projeto, não sendo da casa, porque ele não é um projeto da EBC, né, nem é um projeto dessa diretoria, não é um projeto dos que aprovaram a lei, né. Este é um projeto que veio da sociedade, de uma mobilização, como a gente fala, com aquela metáfora das flores ali no início do vídeo, que era um momento de mudanças, então as coisas afloravam, os sonhos afloravam. E o da TV Pública é muito antigo. Ele só não encontrou terreno fértil, né? O presidente Sarney há de se lembrar disso. O Jorge ainda não era senador. E o Marco Maia ainda não era deputado. O presidente era. Na Constituinte, do outro lado da rua, o presidente acompanhava a Constituinte como ninguém, não é verdade? E já houve uma batalha ali para aprovar o artigo 223, esse que nós mostramos aí, que fala na complementaridade entre os sistemas público, estatal e privado. O Brasil é uma terra rara, onde a radiodifusão era só do setor privado, né? Porque é coisas da nossa democracia. Até houve tentativas, aí vinha um suicídio de um presidente, depois vinha a renúncia de outro, depois vinha o golpe de outro. Sabiam que TV Brasil de Brasília, nosso canal 2, o Juscelino criou para inaugurar a cidade e ele pretendia fazer uma rede pública. Mas ele não teve sucessor, né? Quem ganhou a eleição foi outro. E aí o projeto foi para a gaveta. O presidente Vargas, depois da Rádio Nacional, ele tinha um projeto chamado TV Nacional, que também não foi em frente, porque houve a crise, houve o suicídio e mais ditadura, né? Então, assim, esse nosso tempo continuado de democracia, né, que não são mais aqueles suspiros intermitentes que nós vivemos desde a República Velha, passando pela República Nova, sempre intermitências democráticas. Neste longo período de democracia, muitas coisas, muitos sonhos que ficaram ali, muitas sementes sob a terra, muitas urzes do caminho, floresceram. Entre tantos outros sonhos, o da TV Pública, e o terreno fértil foi o daquele momento, então, 2007. Então, o projeto da EBC é um projeto da sociedade brasileira. É um sonho velho que encontrou seu tempo de realização. Por isso, a gente fez muita questão de que estivessem aqui, né, alguns dos que participaram da mobilização do Fórum da TV Pública, e tem vários aqui. Eu não vou citar ninguém, senão você cometer omissões. Né? Temos aqui pessoas que participaram da primeira mobilização do Fórum, temos pessoas que participaram do grupo de concepção da MP 398, temos os que participaram do processo legislativo, né? Temos a diretoria atual da EBC e temos pessoas que, em outros momentos, integraram, ali o Mário Borghinetti, a diretoria da EBC. Então, essa foi uma construção coletiva durante esses 4 anos. Não foi, nós estamos fazendo o rito, porque estamos encerrando o quadriênio, mas o quadriênio é de um mundo de pessoas, né, que participaram dentro e fora da EBC dessa construção. Achamos que era importante fazer esta prestação de contas. Se eu não estou enganada, Gonzalo, eu queria convidar, né, para cá o representante da agência Telam, de Buenos Aires, da Argentina, jornalista Gonzalo Carvajal, um grande amigo da EBC. Gonzalo, por favor. Junte-se a nós. O sistema de meios públicos argentinos tem uma relação muito intensa com o sistema EBC de meios públicos. Nós temos trocado experiências, aprendizados, e o Gonzalo é um grande interlocutor. Disse que tentaria vir, embora hoje, na Argentina, eles estejam registrando 1 ano da morte do presidente Néstor Kirchner. E, mesmo assim, o Gonzalo veio aqui para estar conosco nessa data. A gente fica muito comovida. Gonzalo, obrigada.
Eu falei o que mesmo? Que ia falar bastante pouco, né? Então, esse vídeo, eu estou olhando a hora do presidente Sarney. Esse vídeo falou... Não, o senhor falou que era 15 para 11, são 10h30. Bom, 5 minutos. Esse vídeo falou de algumas coisas importantes que a gente vai voltar a retomar aqui muito rapidamente. Olha, aprovada a lei, né, o que nós enfrentamos? Ainda enorme incompreensão sobre o significado dos meios públicos na democracia. Essa vai ser uma luta prolongada. Nós nunca tivemos assim, muita ilusão de que ia ser fácil, mas eu nunca esperei, né, que a EBC, a TV pública, se tornasse o projeto democrático mais atacado da construção democrática do Brasil. Tá? Durante esses 4 anos, nenhum projeto da democracia foi tão atacado quanto a TV pública. Mas a gente debita isso à desinformação, ao aprendizado, muitas outras coisas nós também aprendemos na democracia. Tenho certeza de que, daqui a alguns anos, leremos notícias sobre a TV pública tão naturais como se lê na Europa. Você lê uma notícia sobre a TV, sobre a BBC, sobre a RTVE, sobre a RTP, com a mesma naturalidade com que se lê uma notícia sobre uma TV comercial, porque tudo faz parte do sistema complementar, né? Sistema democrático, onde existem esses 3 tipos, né, de sistemas de radiodifusão. Nós, assim, acho que muito importante hoje que esse momento sirva a esta reflexão. Para que servem os meios públicos? Para que servem as mídias públicas que existem em todas as democracias? Por que só a nossa prescinde deles ou deve prescindir deles? Ou será que são estúpidas as democracias europeias para manterem as suas mídias públicas vivas, como lá estão todas elas? Né? Eu acho que todos devíamos pensar um pouquinho nisso. É um momento para pensar nisso. Né? Agora, fora isso, nós cumprimos nossa tarefa. Né? Nós implantamos um sistema, ele está aí para ser desenvolvido. Falta muita coisa para fazer, muita ainda, para que ele seja um sistema bastante sólido, como o de tantos outros. Em toda a América Latina, neste momento, né, em que as democracias estão, né, se afirmando, se consolidando, um momento vigoroso da democracia latino-americana, os meios públicos estão, né, se expandindo, se fortalecendo. Eu fui a Buenos Aires há 10 dias para a festa, a celebração dos 60 anos da TV pública, inaugurada por Evita. Né? Mas é claro que lá também teve um monte de ditadura, destruíram as coisas, elas estão sendo refeitas. Né? A Agência Telam, por exemplo, também uma grande instituição, passou por dificuldades, está sendo refeita. O Paraguai acaba de inaugurar, vai inaugurar em dezembro, definitivamente, agora em fase experimental, a sua TV pública, o Uruguai, a Bolívia, o Equador, todos os países. Se isso não tem uma relação com a democracia, tem com o quê? Né? Então, eu gostaria muito de propor essa reflexão a todo mundo. No mais, o que a gente fez? Uma infraestrutura, uma rede, uma programação e uma construção institucional singular. Né? Isso aqui é uma empresa do Estado? É financiada pelo Estado majoritariamente. Um dia não será. Estamos construindo, digamos, os caminhos da receita própria. A EBC Serviços, de que nós falamos, dirigida ali pelo nosso companheiro Garcês, ela trabalha para isso. Né? Mas não vem ao caso. O importante é que esta é uma empresa pública que a sociedade atravessa, passa por dentro dela. E passa como? Através do Conselho Curador, aqui representado pelo conselheiro Derengovski. Isso é uma construção muito singular. Bom, vou cumprir minha promessa e parar por aqui. O presidente vai se retirar, a gente quer agradecer muito a presença dele, né, e entender que você precisa sair e te agradecer muitíssimo. Obrigada. Com a palavra agora, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Vou
Bom dia a todos. Eu vou, na verdade, falar de pé, Tereza, porque dizem que a gente deve falar de pé para ser visto, alto para ser ouvido e pouco para ser aplaudido. Então, vou aproveitar e vou ficar de pé. Já vou começar por aí. Eu queria saudar o presidente Jair Sarney, que já se retirou. Queria saudar a nossa ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a Helena Chagas, e queria saudar a nossa querida Tereza Cruvinel, e ao saudar os demais integrantes da mesa e também os funcionários, servidores, trabalhadores da nossa EBC. Eu, na verdade, Tereza, fiz questão de vir aqui para, primeiro, demonstrar o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa esperança de que a EBC continue construindo este belo trabalho que tem sido feito na direção de fortalecer essa estrutura das nossas TVs públicas no Brasil. Sem dúvida nenhuma, as TVs públicas cumprem um papel determinante. Na minha pequena compreensão sobre o que é o papel das TVs públicas, de reguladora, de poder confrontar, né, os programas, as ações, as iniciativas que são tomadas ou desenvolvidas pelas redes de televisão, pelos sistemas de comunicação que existem no nosso país e no nosso mundo. É óbvio que aqui cabe um debate interminado entre todos nós sobre concepção, sobre prática, sobre visão de funcionamento e de articulação política das nossas TVs, das TVs públicas. Nós temos também a TV pública, a nossa TV da Câmara dos Deputados, nós temos a TV do Senado, nós temos as TVs dos legislativos, enfim, nós temos um conjunto de TVs públicas que precisam e devem estar constantemente debatendo e discutindo o seu papel, a sua função, né, quais são as suas ações, qual é, de fato, o seu objetivo, qual é, de fato, o seu papel estratégico na consolidação de um sistema de informação e de comunicação no Brasil que deve ser cada vez mais democrático, deve ser cada vez mais voltado para a boa informação, voltado para a boa articulação destas informações, para que o cidadão, para que o povo do nosso país possa efetivamente se sentir representado, mas, ao mesmo tempo, bem informado. Por isso que eu sempre digo isso, Tereza, que este é um debate ainda em andamento, em construção, né, e, portanto, nós precisamos estar sempre atentos à construção da boa concepção sobre o papel das nossas TVs públicas. Então, fiz questão de vir aqui para expressar esta opinião do Parlamento brasileiro de que a EBC deve continuar neste caminho de construção de uma TV pública verdadeiramente voltada para os interesses maiores da nossa sociedade, da sociedade brasileira. O segundo motivo, eu, quando vinha para cá, Tereza, é o fato, eu sou, na minha origem, filho de um guarda noturno com uma dona de casa, né? E meu pai e a minha mãe, muito humildes, nós tivemos acesso à televisão, a primeira televisão da nossa vida, em 1970. Eu, na época, tinha 5 anos de idade. Meu pai comprou a televisão com muito esforço, certamente economizando aquilo que ele não tinha condições de economizar para comprar uma televisão, porque queria ver a Copa do Mundo de 1970. E é óbvio que, naquela oportunidade, eu, com 5 anos, não tinha esse interesse por futebol, mas tinha o interesse pelos desenhos animados. E onde é que a gente encontrava os desenhos animados na televisão? Encontrava na TV educativa, né, que apresentava uma programação mais alternativa. Então.
E eu vinha me lembrando um pouco dessa passagem da história e vi aqui no programa, no vídeo que você apresentou, que a TV Brasil continua, né, produzindo de forma muito forte a programação infantil, né, levando uma nova visão, levando uma programação diferente, então, na área da programação infantil. Então, me senti aqui orgulhoso também, recompensado, né, e principalmente agradecido por poder ter contribuído com o debate e com a discussão para a aprovação da IBC no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, ver que ela continua, né, apesar de ser hoje uma grande empresa, de ter um avanço tecnológico fantástico, de estar muito bem administrada e muito bem gerida, ela continua guardando aquelas características de uma TV que tem que estar cada vez mais próxima do seu povo, da sua gente e do povo brasileiro, e, por que não dizer, das nossas crianças. Então, Tereza, obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui. Parabéns à IBC, Helena, por esse trabalho que vem realizando e que vocês possam continuar conduzindo as ações que fortaleçam a nossa EBC. Vida longa para a EBC, vida longa para as TVs públicas do nosso país. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença de César Alvarez, secretário executivo do Ministério das Comunicações, Glauber Piva, diretor da Ancine, Márcia Brandão, assessora secretária secretária social da Presidência da República, Isabel Clavelin, da ONU Mulheres, Isabel de Freitas Paula, da Unesco, Ana Lúcia Dias Guimarães, da Unesco, Frederico Schmidt, da TV Câmara, e o deputado Gabriel Chalita. Agora, com a palavra, a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ministra Helena Chagas. Obrigada. Prefiro falar sentado, ao contrário do nosso presidente, a quem eu gostaria de saudar. Você viu que eu fui bem aplaudido no final, né? Eu acho que eu vou perder de você, mas eu estou muito cansada. Eu queria saudar o presidente Marco Maia, o presidente Sarney, que já se retirou, mas que foi muito importante a presença dele, Tereza, e todos vocês que estão aqui. Eu queria agradecer, sobretudo, a presença de todos. De certa forma, eu me sinto um pouco anfitriã também desse evento, não por ser ministra da SECOM, mas por ser ex-funcionária da EBC, por ter participado do momento da sua criação, ter ficado aqui por 2 anos. O que eu gostaria de dizer é que eu tenho um enorme orgulho de ter participado desse projeto, ao lado da Tereza, ao lado do ministro Franklin, no governo do presidente Lula. Eu considero que isso foi uma coisa extremamente importante. Então, é com muito prazer que eu estou aqui. Eu acho que foi feito um grande trabalho no sentido de se formar uma instituição que é um instrumento da democracia. Eu acho que todos nós devemos nos orgulhar de ter participado desse processo e de você criar uma TV pública em que você é canal da democracia. Você oferece informação, educação, cultura, programação infantil, bom jornalismo, boa informação, e, com isso, você torna o cidadão mais consciente, ajuda o cidadão a refletir sobre o seu dia a dia, sobre suas circunstâncias, e, com isso, você está colaborando com o processo democrático, você está servindo à sociedade. Eu acho que não há nada mais importante numa instituição pública de comunicação do que prestar esse serviço à sociedade, do que ser a voz dos que não têm voz. Eu estou me lembrando aqui, olhando aqui as pessoas, eu nem vou citar o nome de ninguém, porque a minha equipe está aqui e eu tenho medo de esquecer alguém. Só você, Laerte, que está em todos os momentos da minha vida. Um beijo para você. Mas o que eu queria falar? A gente construir um jornalismo numa TV pública foi um desafio e foi uma experiência fascinante.
E todo dia a gente tinha reuniões na minha sala e discutia, e muito aquela coisa de ser ou não ser nossa identidade, o que nós estamos fazendo aqui. A consciência era sempre essa, de estar prestando um serviço à sociedade. E um belo dia a gente estava lá discutindo e alguém falou assim, mas nós estamos representando aqui a sociedade organizada? Eu falei, não, a sociedade organizada está representada. Nós estamos aqui representando a sociedade desorganizada, aquela que não tem voz, mostrando o Brasil que não aparece para o Brasil que não tem chance de ver. Então, foi uma experiência magnífica, né, do ponto de vista profissional, para mim, e acho que para todos que estão, né, agora a minha sucessora foi a Nereide, e eu acho que ela está vivendo esse processo de você fazer um jornalismo em que você não tem determinadas circunstâncias e condicionalidades que você tem nas TVs comerciais, e você poder fazer experiências, experimentos, um outro olhar, que é um jornalismo colaborativo, você poder levar debate, reflexão. Algumas coisas deram certo, outras não, faz parte da vida. E, agora, eu acho que, como um todo, o que é importante? É que a TV Brasil, a EBC, está de pé. Eu acho que a história, Tereza, nos julgará em perspectiva, né? Eu acho que, sob o momento, o debate político em que foi criada a EBC, os confrontos políticos, alguns episódios de radicalização e crítica, tudo isso passa, tudo isso vai passar, e o que vai ficar é a EBC e a TV Brasil, que está de pé depois de 4 anos. Eu vou acabar chorando aqui. Só queria registrar mais uma coisa aqui, é que, se não, nesses 4 anos, isso tudo não estaria de pé se não fosse a Tereza, nesses 4 anos. A Tereza foi uma guerreira que lutou pela EBC. Tá? Então, eu acho que, na perspectiva histórica, né, nós que trabalhamos juntos sabemos, né, mas eu acho que isso vai ser reconhecido. Enfim, o que eu queria também agradecer a todo mundo que está aqui, a todo mundo que trabalhou. Eu acho que cada um de nós colocou o melhor de si na EBC, na TV Brasil. E eu espero que continuemos fazendo isso, né, daqui para frente, os que vierem depois de nós, os que virão, que continuem levando o projeto, porque 4 anos para uma televisão é muito pouco, né? Ela ainda está engatinhando, mas eu acho que tem um longo caminho a percorrer e acho que vai ser um grande sucesso no futuro. Vamos esperar para ver, tá bom? Obrigada a todos. Não é. Vamos anunciar a saída agora do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia. Muito obrigada pela presença. Vamos ouvir agora o representante do Conselho Curador da IBC, o conselheiro Paulo Ramos Derengoski. Muito bom dia a todos. Gostaria de saudar, embora já tenha se retirado, o nosso presidente, poeta, escritor José Sarney. Creio que jornalista foi também na juventude, como eu. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, que também acaba de se retirar. A ministra de Estado da SECOM, Helena Chagas, que fez sempre um grande trabalho jornalístico. Tive a oportunidade, como jornalista profissional que sou, de acompanhar o seu trabalho em vários órgãos e televisões do Brasil. Os
a presidente da EBC, Tereza Cruvinel, que estão denodadamente trabalhando dia e noite, muitas vezes mandando e-mails aí até pela madrugada para manter viva a atuação da nossa EBC. E como membro do Conselho Curador, saudar as demais autoridades já nominadas, saudar a diretoria da EBC, sentada aqui na primeira fila, e também os trabalhadores da empresa. Acho que sem os trabalhadores da empresa, os colegas jornalistas, ela não teria a expressão que tem hoje. Eu venho lá do Sul, lá do Planalto de Santa Catarina, e tenho a satisfação de dizer para vocês que a população lá hoje pode acompanhar uma TV pública. Uma TV pública que é extremamente necessária, como em diversos outros países também porque atende a esse vasto continente, sem interesses apenas comerciais, patronais, atende ao interesse público da população brasileira. Devo dizer também que as rádios que fazem parte desse complexo têm uma importância muito grande. Por exemplo, agora, nas enchentes que houveram lá no Sul, a Rádio Nacional teve destaque lá na sua participação, esclarecendo a população e divulgando coisas que muitas vezes as outras emissoras não tinham oportunidade de divulgar. A TV, como membro do Conselho, nosso papel como órgão de assessoramento da presidência e de análise de conteúdo dos programas, devo dizer que a EBC é a melhor televisão do Brasil em 2 pontos importantíssimos, a meu ver, que é a programação infantil, na qual ela é imbatível e que está formando futuros telespectadores com essa extensa programação infantil que ela tem, e também com os programas jornalísticos. Hoje, você vê um programa jornalístico numa emissora comercial, mas você tem que ver o nosso programa jornalístico porque ele dá algo diferenciado. Ele faz uma análise mais profunda dos acontecimentos, sejam eles locais, nacionais, internacionais e regionais. Eu valorizo muito, inclusive, o caráter regional da nossa televisão. Devemos esse trabalho a todos aqueles, alguns dos quais não estão aqui presentes, como o ex-ministro Franklin Martins, o ex-presidente Lula, também o apoio que a nossa atual presidente dá. E como, para usar, repetir as palavras do presidente Sarney, que é um poeta, né? Toda caminhada começa com um primeiro passo. Nós já demos 4 passos, que são os 4 primeiros anos. Esperemos dar mais, 40, 400 passos. E se um dia acordarmos, seja nos Campos Elíseos ou no paraíso de Hades, teremos a honra de dizer que no Brasil se fez uma televisão pública exemplar. Obrigado. Gostaríamos de registrar a presença da deputada federal Luciana Santos. E vamos ouvir uma breve mensagem enviada por Dr. Luiz Gonzaga Beluso, primeiro presidente do Conselho Curador da EBC. Enviou esta mensagem para que fosse lido aqui, por não ter podido comparecer como gostaria. A diretoria que se despede da EBC TV Brasil é digna das palavras de Churchill, que Churchill dedicou à RAF na Segunda Guerra. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Acompanhei a batalha diuturna de Tereza e de seus companheiros de diretoria para criar uma TV pública de qualidade e independente. Vivi as angústias de um grupo de jornalistas dispostos a resistir às flutuações da política partidária, os poderes privados que se pretendem absolutos e, por isso, rejeitam a controvérsia e fazem da democracia um factoide.
A propósito do debate livre e da importância do espaço público democrático e transformador, lembro as palavras de Theodor Adorno: não há liberdade sem compreensão, e não há compreensão sem crítica e a divergência. Esta é a missão da TV Pública. Luiz Gonzaga Beluso, primeiro presidente do Conselho Curador da EBC. Vamos ouvir agora o jornalista Gonzalo Carvajal, por favor. Voy a hablar en español, les pido disculpas, mi portuñol es muy malo y mi portugués inexistente. Lo cierto es que muy agradecido porque vengo de un país que mira a Brasil con mucha admiración, no solo en el fútbol. Con Teresa, con Elena, nos conocimos hace unos pocos años. Nos conocimos cuando empezábamos a poner en práctica esto que muchas veces habíamos dicho y que habíamos leído, que era esto de la articulación de los medios públicos de la región, de Sudamérica, de Latinoamérica. Teoría que es difícil de llevar a la práctica. Es una experiencia compleja. Pero es una experiencia que es muy rica. Para nosotros, que venimos de un país que tiene una televisión pública que, como decía Teresa, acaba de cumplir 60 años, algunas de las cosas que se ven en ese video y que está construyendo la televisión pública y los medios públicos, porque no es solo la televisión, es la radio pública, es una agencia de noticias pública, los medios públicos de Brasil, son muy interesantes e incluso han ido mucho más allá de algunas cosas que nosotros venimos haciendo con mucho más tiempo de existencia. Pero lo rico es encontrar ese espacio en donde uno pueda verse, en donde uno pueda tomar las mejores iniciativas del otro y adaptarlos a su propio país e intercambiar experiencias. Lo hemos logrado, lo estamos logrando, lo estamos haciendo en un ámbito que tiene apenas un año de existencia, que se llama ULAN, que es una unión de agencias de noticias latinoamericanas, en donde las agencias públicas, la Agencia Brasil, la Agencia TELAM, que hoy represento, más agencias de Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Cuba, de Guatemala, han encontrado un espacio de articulación, espacio que es imprescindible, es necesario replicar también en el ámbito de la radio pública y en el ámbito de la televisión pública. Es cierto, quizás es más difícil, pero es necesario. Por otra parte, y solo para mostrar que aún cuando no nos estamos viendo, estamos caminando en paralelo, el proceso de discusión de la legislación que crea EBC, se veía en el video, ha sido un proceso público de debate y un proceso público de construcción política. Lo mismo hemos vivido nosotros. Nosotros estamos celebrando 2 años apenas de la ley que regula a los medios de comunicación en Argentina. En el día de hoy, en el que estamos conmemorando 1 año del fallecimiento del expresidente Kirchner. Para nosotros no son indivisibles estas cosas. No es casualidad que la televisión pública, como mencionaba Teresa, haya sido creada en el primer periodo de gobierno de Perón. No es casualidad que la Agencia de Noticias Públicas haya sido creada en ese momento, en el mismo momento. No es casualidad que la radio pública argentina haya tomado la forma de radio pública en ese momento. Y no es casualidad que sea el gobierno de Néstor y de Cristina quienes le hayan dado el verdadero carácter público a través de una legislación que reconoce a todos los actores de la comunicación. Cuando redactamos el texto de la ley que hoy nos conduce, tomamos algunos ejemplos de otros países y de otras legislaciones. Y una de ellas fue la Directiva de Televisión Sin Fronteras de la Unión Europea, cuando expresa que para que exista verdadera democracia en la comunicación,
deben ser expresados, deben ser desplegados, desarrollados, 3 formas de comunicación. Las 3 tienen que estar bien expresadas. La comunicación privada, que en toda nuestra región está sumamente desarrollada, lo conocemos. La televisión comunitaria, o del tercer sector, o de la sociedad civil, que tiene enormes problemas, muchas veces legislativos, para desarrollarse. Y las televisiones públicas, los medios públicos. Todos los espacios públicos tienen enormes problemas y los tienen las televisoras emergentes, las que tienen muy pocos años de existencia, porque uno de los elementos fundamentales, el espectro radioeléctrico, está absolutamente tomado por el sector comercial. Entonces, más allá de la voluntad política que tienen los gobiernos, más allá de la voluntad política que expresa un país para desplegar sus medios públicos, se encuentra con que el recurso principal, el espectro radioeléctrico, no está utilizable. Por eso ha sido imprescindible dar un paso, un salto de calidad en el despliegue de la televisión digital, y por eso Argentina rápidamente se plegó al desarrollo brasileño de la televisión digital, porque para nosotros el salto de calidad en la televisión pública lo podíamos dar a partir del mejor aprovechamiento del recurso del espectro radioeléctrico con la televisión digital. Digo, no me quiero extender mucho más, pero en esto estamos juntos, estamos caminando en este mismo camino, en este mismo sentido. Para terminar, el agradecimiento a Teresa nuevamente por invitarme, por poder participar, y el orgullo de estar caminando juntos, de reconocernos, de saber que vamos a seguir en este camino, estemos donde estemos. Nosotros estamos en un país que acaba de vivir una reelección, pero es muy probable que esta reelección traiga cambios de gabinetes y muchos de nosotros estemos en otro lado, cualquiera sea ese otro lugar, el que la presidenta decida. Pero desde el lugar que estemos estaremos trabajando por la democracia en la comunicación, por mejor acceso a la información y fundamentalmente para que nuestros países sean libres, justos y soberanos. Muchas gracias. Nós agradecemos a presença da ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, que precisa se retirar por conta de compromissos. Muito obrigada, ministra. Vamos ouvir agora breves palavras do presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, a BPI TV, Marcos Altberg. Obrigado. Eu sou da turma que vai falar sentado. Como foi falado aqui, 4 anos, realmente muito pouco, né, por muito que foi feito, né? Eu acompanhei esse processo dos 2 lados, né? Institucionalmente, através da associação que eu presido, na criação da ABC, desde a criação e aprovação pelo Congresso, a sua implantação, os seus processos, e com muita alegria e felicidade eu constato hoje que, depois de 4 anos, a TV Brasil tem em sua programação 40% de produção independente. Isso é um fato inédito nesse país, onde a gente sabe que, sobretudo em TV, as TVs abertas têm uma estrutura vertical, ao contrário do que acontece no mundo, né? E a gente tem um mantra que é a produção independente, ou seja, aquela que é feita fora da emissora. E do outro lado, pessoalmente, assim, como produtor, eu talvez tenha um dos programas mais antigos de produção independente na casa, a Revista do Cinema Brasileiro, há 16 anos, que atravessou diferentes momentos, né, da antiga TVE e hoje TV Brasil. E também, com muita alegria e satisfação, pude, depois desse tempo todo, nessa gestão, ter um contrato digno com a produção independente, né? Ou seja, a TV
Pública reconhece, dá o exemplo na relação com a produção independente. Então, eu queria aqui cumprimentar, Tereza, você, toda a sua equipe, os diretores, todas as pessoas que participam desse processo, a equipe da TV Brasil, da EBC, e dar os parabéns e que, por favor, continue nessa direção. Vamos ouvir agora o presidente da SERP, Arnaldo César. Bom dia a todos. Tereza, os companheiros aqui da mesa, a ministra Helena, o presidente José Sarney, que já se retirou. Eu estou falando aqui em nome da SERP, que é uma entidade auxiliar do sistema da EBC. Nós, da SERP, fomos testemunhas oculares do esforço que a EBC fez para chegar aonde chegou nesses 4 anos e que nós acabamos de ver nesse vídeo. Normalmente, quando me pedem para falar sobre TV pública, eu costumo usar uma imagem de um vídeo de 120 segundos que foi feito por uma prestadora de serviço de tecnologia da informação nos Estados Unidos, que é um avião sendo construído em pleno voo. Eu gostaria de, ao contrário do presidente Sarney, que fez uma analogia com uma semente, uma planta, eu gostaria de usar essa imagem desse vídeo sendo construído, do avião sendo construído em pleno voo. Eu acho que a Tereza e a equipe dela conseguiram pegar um Constellation em pleno voo e transformá-lo num Super Boeing, que é o que nós conseguimos fazer em 4 anos. Eu acho que todos que falaram aqui concordam plenamente que 4 anos para a construção de um sistema público de comunicação, seja ele em qualquer lugar do mundo que for, é absolutamente nada. Nós sabemos que a maturação desses projetos de comunicação nunca é inferior a 10 anos. E nós vimos o que foi mostrado aqui neste vídeo, que nós atingimos uma plataforma que nos possibilita, nós temos hoje uma base que nos possibilita, num futuro muito próximo, construir coisas muito importantes na área da comunicação pública e na construção de uma ferramenta importante para a consolidação da democracia brasileira. Então, em nome da minha instituição, Tereza, eu gostaria de cumprimentá-la por isso que você construiu e gostaria que você também transmitisse esse cumprimento para os seus companheiros de diretoria que estiveram ao seu lado nessa missão. Muito obrigado. Passamos a palavra à secretária de Audiovisual do Ministério da Cultura, Ana Paula Santana. Bom dia. É bom estar num lugar onde a quebra de protocolo dá uma serenidade maior para a gente falar. E eu falei para a Tereza que eu ia começar o discurso falando que ela está aqui me dando bronca como no início que eu a conheci. Então, queria primeiro saudar a Tereza em nome da ministra Ana de Holanda, ministra da Cultura, em nome dos ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, porque o Ministério da Cultura é parceiro estratégico e a EBC é parceira estratégica do Ministério da Cultura. E eu acho que sem essa parceria e sem essa união a gente não teria construído o potencial do audiovisual que a gente tem hoje. Gostaria muito de saudar os meus amigos de ministério, o Nascimento Júnior, do IBRAM, Glauber Piva, o ex-secretário do Audiovisual, Silvio Darrim, Mário Borghinetti, com quem eu aprendi um pouquinho do que é a televisão. E, pegando um pouquinho, vou ser muito breve, para a Tereza não brigar comigo,
Pegando um pouquinho as palavras do presidente da Câmara, da questão do acesso e de uma geração que foi criada sem ter o acesso a essa pluralidade, essa identidade, de uma visão brasileira, de uma diversidade de uma televisão, de ter sido criada num modelo estrito do que era a programação de televisão. Eu tenho muito orgulho a chegar aos 30 anos como secretária do audiovisual e fazer parte da construção da televisão pública do Brasil. E também tenho muito orgulho de saber e anunciar e construir, junto com a BPI-TV, a BPEC, televisões comunitárias, todo o campo público de televisão e todo o campo de produtores independentes brasileiros, a entrada do segmento audiovisual, principalmente naquilo que se refere aos serviços, no maior plano industrial do Brasil, que é o programa Brasil Maior, onde o audiovisual agora começa a se destacar. A gente está falando aí de, até 2014, de 60 bilhões de dólares fazendo parte do setor dessa atividade só em serviços. E nada mais importante do que ter uma televisão, que é instrumento fundamental para que essa produção chegue aonde, de fato, deve chegar, que é no cidadão brasileiro, que é no público. Eu tenho falado muito com meus pares de secretaria que as políticas públicas sempre foram pensadas por realizador, por diretor, por roteirista. Agora a gente colocou uma pimentinha a mais, porque a gente tem que pensar no público e no retorno. Uma vez me questionaram, ela não é diretora, não é roteirista, é uma burocrata que chegou estagiária lá, passou pelo Mário Borgnetti, passou pelo Orlando Senna, com quem eu faço uma saudação também, que teve também no corpo dirigente dessa empresa. Ela não entende de nada de audiovisual. Eu falei assim, esqueceram de avisar para eles que eu sou público, e eu gosto de assistir cinema, eu gosto de assistir televisão, eu assisto a TV Brasil, eu gosto de ver a minha cultura, meu país e a diversidade que só esse país proporciona. Então, Tereza, ao finalizar, eu só quero te dizer que você, sim, deu a sintonia perfeita para essa televisão, com toda a sua luta. Se não fossem suas brigas, muitas coisas não teriam acontecido, muitas coisas boas, e eu acho que a gente não estaria comemorando esses 4 anos se não fosse sua garra. A Secretaria do Audiovisual, o Ministério da Cultura, tem um orgulho tremendo de ter trabalhado com você pessoalmente e de continuar trabalhando com a EBC para os próximos anos. Muito obrigada. A produção brasileira agradece e a gente também. Convidamos para falar Mário Jefferson, presidente da Frenatec, representando o primeiro Fórum das TVs Públicas. Bom dia a todos, a todas. Nós nos sentimos muito à vontade, e eu queria aqui saudar a Tereza, que tem sido uma companheira exemplar de primeira hora e tem defendido muitas TVs comunitárias, das quais nós, oriundos, representamos. Ao saudar a Tereza, eu saúdo os demais componentes da mesa e, prestando atenção bem do representante da Argentina, que falava sobre esse trabalho árduo das TVs comunitárias se inserindo, no Brasil também não é diferente. Não fosse os parceiros que a gente tem e que está costurando, seria muito difícil. E esse processo de construção de TV pública, nós também estivemos lá participando dos fóruns, aprendemos muito, já citaram aqui o Mário Borgnetti, o Coelho, o Marcos, que a gente conviu muito, Gabriel Priori, o professor Lalo e tantos outros que estivemos juntos nesses fóruns, onde nasceu a EBC e a TV Pública, e do qual nós inserimos também. Estamos continuando nessa linha de construção. A parte disso,
Nós lançamos aqui até um apelo, está aí a troca da diretoria, que vai em breve, e nós pedimos, Tereza, fique, quem sabe você possa continuar com a gente, para que possamos manter essa linha de atuação, de compromisso e de certeza. Contamos muito com você e sua equipe, que tem nos apoiado, e queremos que continue assim. Eu não quero me estender, tantos já falaram, quero agradecer realmente a oportunidade que nos tem sido dada. Estou vendo aqui a Marta Porto, uma pessoa também que eu admiro muito e que estivemos conversando na secretaria, a própria Ana Santana, que a gente tem conversado sobre produção de audiovisual. E agradeço, enfim, a todos que estão presentes e que estão dando oportunidade, fazendo que as TVs comunitárias tenham voz e vez. Obrigado. Obrigada ao presidente da Frenavatec. Gostaríamos de registrar a presença dos jornalistas Rosângela Bittar, Raimundo Costa, Ilimar Franco, Luiz Carlos Azedo, Paulo Martim, Marilena Chiarelli, Dácio Malta, Cristiana Lobo e Cláudia Safatli. Gostaríamos de lembrar a todos também que o vídeo institucional que foi apresentado aqui hoje vai ser distribuído aqui na saída, então gostaríamos que todos pudessem receber esse vídeo para que nós pudéssemos lembrar desses 4 anos. E a publicação, né, o livro. Vamos passar, então, a palavra, mais uma vez, à presidente da IBC, Tereza Cruvinel, para encerrar esta cerimônia. Obrigada, querida. Ai. Gente, olha só, eu falei muito premida pela necessidade de ser educada com o presidente Sarney, porque ele interrompeu a agenda dele, veio cá, e se eu ficasse falando aqui, ele ia se atrasar mais com o embaixador da Hungria. Por favor, querido, obrigada. Bom, com isso eu deixei de falar muitas coisas que eu queria. Mas, assim, então, para encerrar... Bom, primeiro é o seguinte, isso aqui virou uma espécie de assembleia, então, assim, se alguém quiser usar o microfone depois, não terá problema nenhum. Mas o que eu deixei de falar? Eu deixei de falar algumas coisas que... Até me organizei, eu falei que pela primeira vez nesses 4 anos eu ia escrever um texto, mas nós saímos daqui às 5 da manhã, então não foi possível. Então, com aquela coisa da saída do presidente Sarney, deixei de registrar muitas e muitas parcerias. Tá? E não tendo registrado todas elas, talvez eu cometa omissões, né? Mas algumas a gente não pode deixar de falar, né? O Ministério da Cultura, sobretudo na Secretaria da Ana Paula, Secretaria do Audiovisual, com a qual nós desenvolvemos programas muito importantes. E também a Secretaria da Articulação Institucional, né, na gestão da ex-secretária Silvana Meirelles, mas que tem aqui no Mário Borghinetti um representante. Com eles, nós participamos de um programa, né, muito importante, que foi o FIC TV Mais Cultura, falado das minisséries referidas no vídeo. Tá? Foi uma belíssima parceria, Mário. Aprendemos muito. Acho que a dramaturgia da TV pública começou a nascer ali. Então, outras secretarias do MINC também tivemos, né, parcerias. Então, não poderia deixar de registrar. Não poderia deixar de falar da SERP. Né? O Arnaldo falou aqui. Né? A SERP é uma instituição, uma organização social que geria a TVE do Rio de Janeiro, a TVE do Maranhão e as rádios MEC. Ou seja, o que é unidade do Rio de Janeiro da EBC, né, é basicamente a estrutura da SERP, com a qual, como o vídeo mostrou, nós temos um contrato de gestão. A EBC nasceu, na verdade, de 2 instituições que se deram as mãos. Né? Uma, a EBC incorporou, que foi a Radiobras, a outra, ela não podia incorporar, e com ela tem um contrato de gestão, que é a SERP. Então, na pessoa do Arnaldo, né, eu preciso agradecer e reconhecer que todo esse trabalho não seria possível, né, sem esta parceria importante com a SERP, seus dirigentes e seus funcionários no Rio de Janeiro e no Maranhão. Não poderia deixar de falar das unidades da EBC em outros lugares, porque a EBC, nós estamos aqui na Casa Nova, está muito bonita, convido todo mundo a passear pelos corredores. Né? Daqui uns dias a gente pode até descer ali, ver os estúdios, estão quase prontinhos para inaugurar.
Mas não poderia deixar de falar das unidades. A unidade de São Paulo, que está representada aqui pelo Florestan. Cadê você, Florestan? Florestan está aqui? Pois é, dá uma voltinha. A unidade do Rio de Janeiro, que eu já falei, representada pelo presidente da SERP e pelo diretor de produção. Então, os funcionários de lá, Cristina, alguns estão aqui, a São Paulo também está aqui, o Maranhão e o Rio Grande do Sul, né, onde nós temos uma unidade. Cadê você, Luiz Henrique? Nós temos uma unidade no Rio Grande do Sul, onde temos a parceria com a TV do Rio de Janeiro e temos a nossa própria unidade, nosso prédio lá, para construir a nossa base sul. Todos esses funcionários, todas essas unidades fazem parte deste momento, digamos, do encerramento desse quadriênio. Então, ao conjunto destas unidades da EBC, né, eu não poderia deixar de dizer, que não pude dizer naquele momento, que nada disso teria acontecido se não fosse o engajamento de todos os trabalhadores da EBC, de todos os setores. Não são os do audiovisual, não são só os do rádio ou os do jornalismo, né? São todos. Eu olho daqui de longe e vejo o Alexandre Brandão, gerente de Orçamento e Finanças, né, a quem eu tenho que correr para perguntar: você pagou tal coisa, você isso, aquilo, o tempo todo, o orçamento, cadê o dinheiro, acabou? Então, sem isso, não tem conteúdo depois. Florestan, eu estava procurando você para falar da unidade de São Paulo. Então, aí eu olho ali, vejo o gerente executivo de administração, o contrato que não foi assinado, o contrato precisa ser assinado, senão o programa não sai, não vai para a grade, etc. Então, são todos os trabalhadores da EBC, aqueles que há poucos dias, né, os mais humildes, os trabalhadores da limpeza, os trabalhadores da segurança, que num domingo, né, um ar-condicionado explodiu e com uma rapidez espantosa, né, secretário executivo, cadê Colar? Nós dois depois fizemos um agradecimento público, porque essas pessoas impediram o incêndio. Né? Elas, em poucos minutos, elas se mobilizaram, se contornaram aquilo. E nós sabemos que muitas televisões no Brasil já tiveram problemas dessa ordem, e foram os mais humildes trabalhadores. Então, destes, né, que estiveram presentes numa hora dessa, que eu fiquei com o coração gelado logo depois que me informaram, destes, né, mais humildes trabalhadores da EBC, aos produtores de conteúdo, aos dirigentes, aos do Conselho Curador, né, como eu já disse, a diretoria que se encerra não é a que começou. Né? Eu falo isso, olha, para o Mário Borgnetti, acabo citando ele. Mas assim, ontem eu falei com o Orlando, ontem eu falei com o Delcimar, recebi uma carta do Delcimar, etc. Em suma, todos também passaram, deixaram suas contribuições. Essa fala final aqui foi para sanar minhas omissões naquele momento, para ser educada com o presidente Sarney. Então, eu queria agradecer muito, né, os meus colegas da imprensa, né, que estão aqui, que foram citados. Também não vou citar nenhum, para não esquecer vocês todos, hein? Por quê? Vocês não têm ideia do que foi a saudade de escrever durante esses 4 anos. Obrigada. O presidente Sarney falou muito da qualidade do meu texto. Eu não sei se ele tem qualidade, mas eu ouvi muito isso depois que eu parei de escrever. Mas o Sarney fez essa referência. E, então, há um paradoxo nisso, né, de uma pessoa que é das letras, né, e que parou para fazer um projeto audiovisual. Né. Por isso, também, é para mim muito gratificante que a gente tenha feito, né, e que no audiovisual a gente tenha conseguido traduzir os mesmos compromissos de uma vida inteira. Eu acho isso, assim, isso é pessoal, né? Mas, para mim, e eu sei que para todos, né, o que nós fizemos na EBC é uma história de coerência, né? Que não tem outro sinônimo. É compromisso com a democracia. Então, eu queria terminar isso. Obrigada. Se alguém quiser falar, pode, tá? Alguém vai falar? Vamos então
Vamos então encerrando esta cerimônia. Agradecemos a presença de todos e todas e tenham um bom dia. Lembrando do CD e da publicação 4 anos de um ideal democrático que está sendo distribuído lá fora.